A guerra, ela sem sombra de dúvida, é um dos fenômenos humanos mais antigos. Está no nosso DNA cultural. Ninguém as deseja, mas quando menos se espera, um conjunto de circunstâncias nos arrasta novamente para uma barbárie. E aí, pessoal, professor Marcos aqui. E o tema hoje é guerra. Bem, há um tempo atrás eu gosto de escrever alguns textos, tipo ensaios, né, sobre alguns temas que eu me interesso. E eu escrevi um texto aqui no meu caderninho sobre guerra. Não é muito aprofundado, mas é questão mesmo de reflexão sobre isso. E eu acho que todo mundo tem esse pensamento. Por que que nós entramos em guerra? Por que que nós, sendo a mesma espécie, com os mesmos interesses e necessidades, entramos em guerra? Óbvio que se nós formos estudar cada conflito em si, nós vamos entender os imperativos que levaram aquilo, as questões históricas, econômicas, sociais, etc. Mas, mesmo assim, tendemos a achar muito irracional seres humanos tirarem a vida de outros seres humanos em massa. Então, como explicar as guerras, né? Após a Revolução Agrícola, a descoberta da agricultura e da domesticação de animais, nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. Grupos que eram de poucos indivíduos passaram a ser de dezenas, centenas, milhares. Nós passamos de caçadores-coletores para tribos, cidades, civilizações, impérios. E surge aí aquele senso de pertencimento, ou o que nós podemos chamar de tribalismo, e nós passamos a ter a necessidade de defender, nos enfrentarmos, para defender os recursos do grupo, os recursos da tribo. Ao mesmo tempo que o número de indivíduos ia crescendo nestas comunidades humanas, a cultura ia se desenvolvendo e por muito tempo as sociedades elas viviam isoladas umas das outras, distantes. Muitos achavam que aquilo era o mundo só era aquela civilização. E quando havia o encontro, ocorria o estranhamento, não sabia qual era a intenção do outro. Então, muitas das vezes, antes das sociedades começarem a ter mais contato umas com as outras, a violência era a resposta imediata. O senso de identidade e pertencimento tribal, ele se arrasta até os dias de hoje. Só que tem uma questão que deve ser levada em conta, né? Nós não somos mais tribos com algumas centenas ou pequenas cidades. Nós somos tribos, entre aspas, né? Nós somos países, estados, nação, com milhões de indivíduos. E a nossa organização social, ela sofreu grandes transformações. E olha só, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha o conteúdo se você achou interessante. Outro detalhe é o avanço da técnica. A tecnologia que nós temos hoje, os nossos antepassados de 5, 6, 10 mil anos sequer sonhavam que um dia iria existir. Teoricamente, essas tecnologias elas serviriam para transformar o mundo em um mundo melhor. Nós temos tecnologias que aumentaram a produção de alimentos, tecnologias que deixaram a vida mais confortável. Contudo, a realidade é outra. Nem todos os grupos atingiram o mesmo desenvolvimento técnico e muitos deles utilizaram esta diferença técnica, esta vantagem, para dominar outros povos. Recentemente eu li o livro Armas, Germes e Aço, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre este livro, que conta o desenvolvimento diferente das sociedades humanas no planeta. Por que que algumas sociedades tiveram um desenvolvimento técnico, não só técnico, mas também em questão de estrutura política, social, até mesmo na questão do desenvolvimento de religiões, bem diferentes umas das outras, né? E o que levou muitas sociedades a subjugar outras. Fora isso, né, nós temos gritantes diferenças culturais. Essas diferenças culturais levam a, a um choque de
interesses, choque de interpretação de realidade, choque de ideais, e que, por incrível que pareça, as pessoas acabam também recorrendo à violência por conta de diferenças culturais. Existe o livro Choque de Civilizações, do Huckton, que ele defende a ideia de que o próximo grande conflito ele será por conta de diferenças civilizacionais. Então, nós acabamos divergindo sobre religião, sobre política, sobre a organização social, né? E essas diferenças elas acabam levando ao caos. Ora, veja, nós temos ali o conflito Israel-Palestina, que eu sei que envolve vários fatores, inclusive econômicos, etc. Mas tem lá também um conflito étnico-religioso, duas grandes religiões que divergem, duas culturas que divergem. Outro detalhe é que ao longo do tempo nós criamos um sistema econômico, né, que foi se moldando ao longo da história até se tornar o que é hoje, amado por uns, odiado por outros, o capitalismo. Esse sistema que nós criamos, ele promoveu toda sorte de possibilidades para a violência. Não é querendo aqui fazer uma militância, tá? Até porque o antagonismo do capitalismo, né? O antagônico, o sistema que idealizaram para substituí-lo também não deu muito certo e levou também a muita violência. E faz parte também dos motivos da violência em massa, das guerras, a economia. Passamos a produzir desenfreadamente para manter a dinâmica econômica que foi criada. Nele se instalou a ambição, o egoísmo. E a geopolítica ela foi mudando, porque os estados-nação foram desenvolvendo estratégias cada vez mais específicas para desenvolver suas economias. E por muito tempo, nós vimos isso aí na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a ambição econômica, bem como também a necessidade de expandir território, levou a grandes conflitos. Agora nós temos uma outra realidade. Abrindo um parênteses aqui com relação à economia, nós temos hoje um capitalismo que ele é um capitalismo que funciona com a integração de vários pontos diferentes do mundo, e ele depende dessa integração, pois as tecnologias, os bens de consumo que nós temos hoje, eles não são mais produzidos por um único país. Então, o mercado, as empresas, elas dependem hoje de uma harmonia para que elas continuem a lucrar. Olha só, os Estados Unidos mesmo, né, que é uma potência, a maior potência econômica que quer manter ainda a sua hegemonia, tem aí a grande diferença com a China, mas no fim das contas, as grandes empresas americanas que possuem as suas filiais na China, que dependem também de insumos chineses para produzir, para continuar a sua produção, eles não querem que esses países entrem em guerra. E isso é só um exemplo, são vários países que estão nessa mesma dinâmica. Mas isso é um tema para outro vídeo. A questão aqui é apontar alguns pontos interessantes sobre por que nós entramos em guerra. Então, o sistema econômico. E a guerra, ela sem sombra de dúvida, é um dos fenômenos humanos mais antigos. Está no nosso DNA cultural. Ninguém as deseja, mas quando menos se espera, um conjunto de circunstâncias nos arrasta novamente para uma barbárie. E aí vem essa questão da racionalidade ou da irracionalidade da guerra. Há um tempo atrás eu li o livro Conflito de Visões, do Thomas Sowell, que é um livro que eu acho muito interessante, que ele apresenta a origem das divergências de visões ideológicas. Por que nós divergimos tanto em várias áreas, né? Mas ele divide estas divergências na forma como nós enxergamos a natureza humana. De um lado, ele diz que temos que enxergam de forma restrita, que nós temos limitações, que nós somos um ser egoísta, que nós temos uma tendência à violência, que nós criamos mecanismos para conter isso. São freios e contrapesos para evitar uma catástrofe, né? Então, a visão restrita, ela enxerga limitações nos seres humanos, bem como na sua evolução, no sentido moral, social. E tem a visão irrestrita, que acredita que o ser humano ele pode ultrapassar todas as suas limitações culturais, sociais, econômicas, e o mundo pode ser
algo bem melhor. E na visão restrita, ele diz que a guerra é racional. Ela é racional, ela é fruto do interesse, do desejo, do egoísmo de alguns povos, nações, de alguns grupos. E esses desejos, eles levam à ação, a um conjunto de ações que podem levar à guerra. Outro livro interessante é A Caminho da Guerra, do Graham Allison, que faz uma análise, né, da chamada armadilha de Tucídides, que foi uma ideia proposta pelo historiador Tucídides, ali analisando a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. E ele faz esta leitura com relação ao conflito China e Estados Unidos. A armadilha de Tucídides é que toda vez que nós temos uma potência definida em um determinado momento histórico e outra potência começa a se levantar, aquilo meio que levanta o temor da potência hegemônica e várias circunstâncias, ações, principalmente dos líderes de Estado, começam a encaminhar aqueles dois para um conflito. Então, é a ameaça de uma potência emergente que muitas vezes levam aos conflitos. E aí ele vai citar vários casos, né, na história com relação a isso, a armadilha de Tucídides. E ele aponta que, ele discute, né, se a China e os Estados Unidos vão escapar desta armadilha. Bem, o fato é que nós, há muito tempo, né, desde quando os seres humanos se organizam em sociedade, eles promovem eventos que nós chamamos de guerras, onde muitos morrem, onde mudanças territoriais acontecem, mudanças políticas também acontecem, e isso não vai tão cedo deixar de existir. Eu compartilho da visão restrita, né, que Thomas Sowell escreve. Eu acredito que sim, é uma limitação humana, né? Nós dificilmente vamos chegar a um ponto da história em que nós não vamos ter a necessidade de guerrear. Não porque é algo que todo mundo deseja, não, é algo circunstancial. As circunstâncias vão levar a estes eventos novamente. Então, é isso. Para vocês, a guerra é algo que um dia pode acabar? É algo racional ou irracional? Vale a reflexão.